Voltamos com programas de entrevista da TV Web Luz e o assunto de hoje é Espiritismo como parte do cristianismo. Iremos entender por que, após 156 anos da divulgação da doutrina espírita por Allan Kardec, esse assunto ainda não é aceito no mundo dos protestantes. E para falar deste assunto, nós convidamos para a TV Web Luz André Ricardo de Souza, palestrante espírita e trabalhador do Núcleo Espírita Apóstolo Mateus. Doutor em Sociologia pela USP, com pós-doutorado pela PUC de São Paulo, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e atuante na área de Sociologia da Religião. Atualmente, André coordena um projeto de pesquisa sobre o cristianismo no Brasil, que enfoca o espiritismo, este como parte do cristianismo. Tudo bem, André? Seja bem-vindo à TV Web Luz, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer o meu, Elisângela, e poder compartilhar com vocês aí da experiência da pesquisa que eu venho conduzindo. Que bom. André, me explica uma coisa, né, para nós. Como o espiritismo pode fazer parte do cristianismo? O espiritismo faz parte do cristianismo exatamente por ter como essência um fundamental preceito cristão, ensinado por Jesus Cristo, que é o princípio da caridade. Caridade é esta colocada em prática nas obras assistenciais, nas obras que tanto ajudam pessoas. Então, isso faz do espiritismo parte do cristianismo e é incontestável. Sociologicamente, isso é incontestável. André, em que momento você tomou essa decisão de fazer essas pesquisas, de defender essa tese de que o espiritismo faz parte dos cristãos? No mundo acadêmico das ciências sociais da religião, ainda prepondera a ideia de que o cristianismo é composto pelo catolicismo e pelo protestantismo. E esse projeto de pesquisa, ele é pioneiro no sentido de apontar, de explicitar, de afirmar efetivamente o espiritismo como parte do cristianismo, justamente por seu caráter de abertura, de acolhimento, de apoio às pessoas necessitadas materialmente e também espiritualmente, humanamente. Por esse aspecto, por tudo isso, a decisão de incluir o espiritismo como parte do cristianismo nessa pesquisa sobre o cristianismo no Brasil. Por que a rejeição dos protestantes em aceitar a religião espírita, aliás, o espiritismo como parte desta religião? Por que existe esse impasse, essa rejeição? Aí, Elisângela, há uma rejeição que tem como fundo de natureza teológica, afirmando que alguns princípios básicos do espiritismo, que a reencarnação, a mediunidade, isso não comporia o universo cristão, né? Isso tem toda uma trajetória histórica, teológica, e se nós dialogarmos tomando como premissa esses pontos, nós não vamos conseguir um consenso. Agora, se nós tivermos como premissa justamente a prática da caridade, a essência do trabalho espírita, que é a essência de um trabalho caritativo, um trabalho inquestionavelmente de auxílio ao próximo, isso faz com que o espiritismo seja efetivamente entendido como parte do cristianismo, né? Então, no âmbito do movimento espírita, ocorre a materialização desse princípio da caridade através das obras de assistência social. E isso é inquestionável, isso é reconhecido tanto por protestantes, quanto por católicos, quanto por cientistas sociais, historiadores da religião. Então, a pesquisa toma exatamente esse ponto. Não entra na discussão teológica, né, se é a fé, a crença na Trindade, na reencarnação e na mediunidade. Ou seja, é baseado todo na caridade, na ação ao próximo, no amor ao próximo. Exatamente. Que foi, inclusive, o que deu legitimidade para o espiritismo no Brasil.
O Espiritismo se construiu no Brasil, se desenvolveu, se disseminou no Brasil, num meio bastante adverso, de grande predominância católica e depois protestante, de rejeição. E a prática da caridade, a prática do trabalho de assistência social, conferiu legitimidade ao Espiritismo na sociedade. E fez com que o Espiritismo ganhasse respeitabilidade, de modo que a palavra espírita acabou se tornando bastante popular e hoje até usada indevidamente por grupos não espíritas propriamente. Que não conhece, né, a religião, no caso, é isso? Exato. A palavra espírita, o termo espírita tem bastante prestígio social, justamente pela prática da caridade que o Espiritismo disseminou, né? O Espiritismo no Brasil tem uma feição essencialmente religiosa, né, de vivência do amor, o amor ágape, né, a abertura ao outro, né, que é a essência da caridade. E isso fez com que o Espiritismo se popularizasse no Brasil e fez do Brasil, inclusive, a principal país espírita, inclusive disseminando o Espiritismo para outros países. André, você tem um artigo publicado, não é isso? Sim. E você fala nesse artigo sobre política e economia. Esses dois assuntos, esses dois temas que é polêmico, ele influencia na decisão da religião? Nós vivemos numa sociedade na qual, inevitavelmente, política e economia fazem parte das nossas vidas, estão presentes. Então, quando o movimento espírita se posiciona, por exemplo, em relação à questão da eutanásia, mesmo em relação ao aborto, é um posicionamento político, efetivamente. Nós não podemos negar isso. Entre outros posicionamentos, no passado, as lideranças espíritas foram abolicionistas. Né? Bezerra de Menezes, que é a grande referência, né, da história do espiritismo no Brasil, foi um homem que exerceu cargos públicos políticos e foi um grande, também, líder abolicionista. De modo que essa dimensão social, que leva em consideração as questões econômicas e também políticas, elas devem ser consideradas pelo movimento espírita não como algo sujo, pecaminoso, com o qual nós não devemos lidar, mas sim devemos lidar com maturidade, com discernimento, com transparência e com firmeza, como homem de bem, tal como está lá colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou bater na mesma tecla, que é o conhecer, né? É importante se conhecer para poder se debater, para poder emitir uma opinião, né? Isso é essencial. Né? Mesmo que aquele assunto nos incomode, isso é muito importante, até para a gente poder ter argumentos, né? Poder debater e conversar com a pessoa. Mas, André, você teve alguma dificuldade no meio acadêmico mesmo, quando você fala sobre esse assunto dos seus colegas de trabalho? Teve algo que dificulta, que você ainda sente que você não consegue ir mais para frente, porque algo te bloqueia? Olha, Elisângela, aos poucos isso está mudando. Né? Alguns colegas, cientistas sociais da religião, bastante competentes, que antes não viam com bons olhos, atualmente aceitam e dizem que, ao menos, os espíritas se afirmam como cristãos e isso deve ser considerado. Tá certo? Então, creio que está havendo uma mudança de percepção. Essa pesquisa sociológica que eu estou fazendo, ela tem um dos intuitos é contribuir para essa compreensão. E há também uma ideia que a gente precisa ter em mente, é o seguinte, que o cristianismo ele é muito maior do que qualquer instituição e qualquer movimento. Há práticas cristãs legítimas no catolicismo, no protestantismo e até mesmo de pessoas que se dizem sem religião, pessoas que se dizem ateus, que, no entanto, têm práticas muito cristãs, de amor ao próximo, de doação de si, e isso deve ser considerado também. Quando você publicou esse artigo, chegaram a vir você conversar com você referente, olha, mudei minha opinião, agora estou entendendo um pouco mais, estou correndo atrás, tenho mais curiosidade? Através desse artigo vem sendo debatido, nós estamos refletindo a respeito de uma realidade do cristianismo no Brasil, que é uma realidade
bastante heterogênea. Há um verdadeiro pluralismo cristão. Há vertentes cristãs, infelizmente, ainda bastante identificadas com práticas individualistas, econômicas, que visam lucro, e há vertentes bastante comprometidas com o trabalho assistencial e trabalho social de auxílio aos mais necessitados, né? Inclusive reivindicando políticas públicas de auxílio aos mais necessitados também. Então, o cristianismo no Brasil ele é bastante amplo, complexo e heterogêneo. E nós precisamos, através da pesquisa, e eu acho que esse artigo ele traz um pouco essa contribuição de entender essa heterogeneidade e compreender como o Espiritismo compõe esse universo complexo. Isso, esse chegar até você e dizer que tem um entendimento melhor, acho que te dá, né, um impulso de continuar pesquisando mais. André, em que obras você se baseou? Onde você vai buscar essas fontes? Sim. Bom, há, evidentemente, os livros, né, da codificação espírita, né, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo como um livro que afirma efetivamente a Jesus Cristo como a essência, né, do ensinamento espírita, né, do ensinamento de fé espírita. E há obras de ciências sociais da religião, obras que vêm sendo feitas por sociólogos da religião, analisando a dinâmica religiosa no Brasil, obras que tratam, né, dos movimentos religiosos no país, que vêm, sobretudo, estudos mais recentes sobre os evangélicos, né, toda a efervescência das igrejas evangélicas, vem surgindo muitas igrejas, há uma busca forte de vivência de uma espiritualidade cristã, e por isso tem surgido muitas instituições no âmbito do cristianismo brasileiro. Espiritismo, religião ou filosofia? Ambos. O Espiritismo é, a um só tempo, filosofia, também ciência e também religião. No Brasil, o lado religioso do Espiritismo é bastante forte, e é justamente por isso que fez com que aqui o Espiritismo ganhasse muita força e se propagasse para outros países. A meu ver, é indissociável o aspecto filosófico e o aspecto religioso do Espiritismo. Falando mais sobre Espiritismo como parte do cristianismo, até onde você pretende chegar com os seus artigos? Você só tem um publicado, não é isso? Publicar mais, ir muito mais além? Quais são os seus objetivos? Qual é o direcionamento que você pretende tomar? Essa pesquisa está em andamento, ela prosseguirá ainda por mais 2 anos e outros artigos deverão ser publicados. Há também um outro artigo meu tratando do trabalho assistencial cristão, né, da heterogeneidade também no trabalho assistencial cristão. E nesse artigo eu menciono o trabalho feito também por instituições espíritas. A ideia é prosseguir com a investigação, entrevistando pessoas, visitando entidades, instituições espíritas relevantes que promovem o trabalho assistencial, um trabalho caritativo, e a perspectiva no futuro, ao término da pesquisa, é ter um livro publicado sobre o cristianismo no Brasil e aí contemplando efetivamente o movimento espírita. E essa publicação, ela tende a ser uma publicação pioneira, sociologicamente, afirmando o espiritismo como parte do cristianismo. Estamos finalizando o nosso programa de hoje. Quer deixar mais uma observação, algum recado, algo mais que a gente não conseguiu ainda discutir? Fique à vontade. Eu acho que é um desafio para nós pensarmos o cristianismo de uma maneira aberta, né? Buscarmos, tanto quanto possível, o diálogo com outras instituições, outros movimentos, sem abrir mão
da nossa própria identidade. Né? Eu acho que Jesus Cristo mostrou isso com a sua conduta, né? E eu acho que cabe também aos espíritas, aos evangélicos e aos católicos e outros adeptos de outras vertentes religiosas também, buscar um diálogo interreligioso, algo em comum. Eu acho que isso é muito positivo, só temos a ganhar com isso. Um contato, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre sua pesquisa ou quiser participar? Então, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Sociologia, e a partir dali se consegue o contato comigo, né? Enfim, eu acho que é por ali, tá certo? Quiser entrar em contato com o André, não é isso? Isso. André, obrigada pela entrevista de hoje, né? Ficamos muito felizes com a sua presença. TV Web Luz encerra mais um programa. E quem quiser entrar em contato conosco, participar das próximas entrevistas, é só nos enviar suas perguntas e sugestões no contato@tvwebluz.com.br, nos seguir no Facebook ou pelo Twitter, no endereço que aparece aí abaixo. Até um próximo programa.